Bom, pessoal, vamos falar então hoje sobre o Estado de Direito e a supremacia da lei, tá? Esse trabalho aqui, eu já é um trabalho que eu desenvolvo bastante. Tenho alguns textos, não apenas aquele que eu dei para vocês lerem já sobre Estado de Direito. Tem um livro que é a Inquietação Jurídica, que a gente publicou lá pela UBRA, que tem um artigo meu que é sobre justiça e já fala sobre isso aqui também, sobre Estado de Direito, alguns exemplos, inclusive que eu tirei para falar com vocês hoje, eu tirei daquele livro, que eu coloquei de material para vocês darem uma lida lá, foi um texto do John Finnis. Eu não coloquei todo o texto, mas é um texto, inclusive, que fui eu que traduzi, já foi tema do grupo de pesquisa no passado, que é Direito Natural em Tomás de Aquino. Eu coloquei um trecho lá que me inspirou a fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho. Ele me ensinou algumas coisas naquele livro lá. O outro texto que eu coloquei foi a Política de Aristóteles. Vocês não precisam ler toda a Política, mas principalmente o livro 3 da Política, no capítulo 10 a 15, é da onde eu estou tirando as citações que eu vou fazer hoje para vocês aqui, e é um dos lugares, o Aristóteles trata disso também na Ética Nicômaco e em outros trechos da Política, mas é um dos lugares que eu considero assim mais fundamentais para essa discussão a respeito do que seja o Estado de Direito e por que a gente deve se submeter ao Estado de Direito, né? Qual é a vantagem do Estado de Direito, né? Para quem conhece a filosofia de Hobbes, esse texto, essa apresentação que eu vou fazer agora para vocês pode parecer um pouco Hobbes, mas não é Hobbes, eu garanto para vocês, tá? Isso segue muito mais uma tradição do Aristóteles e do Tomás de Aquino e do John Finnis, que é um autor que ainda vive, é professor lá em Oxford, né, e foi quem me inspirou a fazer isso, inclusive, do que propriamente uma filosofia hobbesiana, tá? Eu não sigo Hobbes apesar de estudá-lo. Então, segue mais esses autores aí e acho que é fundamental. Como tudo, né, tudo que eu ensino para vocês, ou que eu pretendo passar para vocês, ou discutir com vocês, seria melhor a expressão até, tá em jogo, ou seja, essa aqui é a versão do que eu compreendo por Estado de Direito, na verdade, Estado Democrático de Direito, só que agora a gente está vendo de direito dessa expressão, né? No caso, depois que eu fizer a expressão, gostaria muito da opinião de vocês. Formulei algumas perguntas para vocês darem uma pensada. Certamente a exposição de hoje não encerra essa discussão, tá? O que mais que eu posso colocar? Dividi aqui, tem um sumário, a exposição de hoje em 5 partes. A primeira é a importância do Estado de Direito em Aristóteles. A segunda é a divisa do Estado de Direito em Aristóteles também. A terceira é por que adotar a supremacia da lei. A quarta é Estado de anarquia, Estado de tirania e Estado de direito. E a quinta é conclusão, Estado de direito como um remédio para o abuso do governo. Tá? Junto com isso vai ter algumas questões para vocês pensarem também. Bom, o que é o Estado de direito? Ó, aqui eu já coloco ali em cima, ó, Aristóteles, Política, livro 3, capítulo 15, tá? Da onde eu tirei essa citação. Então, se vocês quiserem, tá lá na pasta de vocês, das ciências políticas, mas também eu coloquei já nessa aula um link para esse texto do Aristóteles. Vocês não são obrigados a ler todo o texto, mas se quiserem ler da onde eu tirei isso aqui, deem uma olhada entre o capítulo 10 ao capítulo 15, esse trecho aqui é do capítulo 15, vale a pena a discussão, tá? O Aristóteles não vai impor isso aqui para vocês dogmaticamente, vai fazer vocês pensar, né? Aliás, dessa turma seleta que eu tenho hoje comigo, já conheço alguns dos alunos e sei que são pessoas que refletem e sempre colocam em xeque aquilo que eu apresento. Então vai ser um prazer discutir com vocês, tá? Bom, vou começar aqui, ó. A nossa investigação começou por indagar se é mais vantajoso ser governado pelo melhor dos homens ou pelas melhores das leis. Os que encaram a realeza como vantajosa agora argumentam que a lei só pode anunciar regras gerais. Não fornece preceitos para enfrentar as circunstâncias. Em qualquer arte seria loucura
baseado em regras escritas para fornecer procedimentos. No Egito, só é permitido aos médicos alterar as regras de tratamento após 4 dias se o médico se antecipar, e aí, nesse caso, é por sua conta e risco. Mas a regra geral já mencionada deve estar presente na mente dos governantes. De um modo geral, prefere-se quem estiver isento de paixão a alguém que tal elemento for inato. A lei é isenta de paixão, ao passo que qualquer alma humana forçosamente a possui. Bom, qual é o ponto aqui do Aristóteles? O ponto do Aristóteles é o seguinte: ele vinha discutindo, por isso que talvez os capítulos ali 10 a 15, um pouco anteriores, sejam interessantes, tá? Em que pese serem facultativos para vocês. Ele vinha discutindo se é melhor ser governado por uma pessoa, por um ser humano, ou por uma lei. E ele se defronta com um problema. A lei ela é feita em geral, e quando acontece alguma exceção, a lei não consegue modificar-se a si mesma, né? Ela continua sendo a mesma lei. E isso acaba gerando uma injustiça, porque diante das exceções, a lei continua a mesma, se aplicada vai gerar uma injustiça. Para quem acompanha meus estudos aí, mesmo nos 2 minutos de filosofia, isso aqui é exatamente a discussão do Aristóteles, é exatamente a questão da equidade, ou de um vídeo que eu fiz sobre a divisibility, tá? É exatamente essa questão, ou seja, existem coisas que são justas normalmente, porém em alguns poucos casos elas podem falhar. Tá? O exemplo do Aristóteles é uma lei na Grécia Antiga, esse exemplo está na retórica dele. Tá? Havia punido severamente alguém que agredisse a outra pessoa com ferro. O que acontece? Colocando no contexto, né? Imaginem que eles estavam saindo da idade do bronze e entrando na idade do ferro. E quem agredisse alguém com ferro estava usando a arma mais letal que eles conheciam. Então era uma intenção, demonstrava que a pessoa tinha a intenção de matar a outra pessoa, não apenas de machucá-la, né? É que nem hoje em dia efetuar alguns disparos de arma de fogo em direção da cabeça da pessoa. O cara não quer assustar nem machucar, o cara quer matar. E o Aristóteles diz assim, ó, olha, havia uma lei na Grécia Antiga que punia severamente aquele que agredisse a outra pessoa com ferro. Aí ele diz, contudo, se alguém agride outra pessoa com um anel de ferro, pela letra da lei é culpada do crime de agressão. Severo. Porém, pela verdade, não. Qual é a ideia dele? Na verdade, se você desferir um tapa na outra pessoa com um anel de ferro, você não tem intenção letal. Pode ter até a intenção de machucar, de ofender, mas não é a intenção de matar, que é a intenção da lei e a verdade da lei. Nesse caso, a lei não teria nem como prever que alguém poderia usar um anel de ferro e machucar outra pessoa. Então, a lei, ela é estática. Elaborada ela, esculpida ela num texto, né, promulgada e levada a conhecimento público, ela continua a mesma. E a lei sozinha, sem o intérprete, sem a interpretação do juiz, por exemplo, num caso específico, ela acaba gerando uma injustiça. E é exatamente esse o ponto que o Aristóteles está levantando aqui na política. Será que é melhor ser governado pela lei ou por um ser humano? E o contraponto que ele está levantando aqui é exatamente isso. Alguns que acham que um governo por um rei, um governo régio, é melhor que o governo das leis. Porque, diz ele, os melhores dos homens governariam melhor do que uma lei que é estática e que poderia, mesmo sendo inicialmente uma lei justa, em algumas circunstâncias poderia gerar injustiça. E o que ele traz como contra-argumento nesse ponto aí, para esse argumento de melhor o governo dos homens do que o governo das leis, né? Ou seja, o que é melhor? Uma instituição, a lei governar, que é a instituição é algo estático, nesse sentido, pelo menos? Ou se é melhor um homem que pode raciocinar, ter prudência, razoabilidade, sensatez e decidir melhor diante das circunstâncias. O que é melhor disso? Se perguntou Aristóteles. E ele, nesse ponto do livro, ele traz o argumento de que, em que pese essa possibilidade de adequação da lei às circunstâncias particulares, né, como no caso do anel, isso é inviável,
porque no mais das vezes o ser humano, diante dos seus amigos, vai decidir favoravelmente e diante dos seus inimigos vai decidir desfavoravelmente. Diz ele, sempre que houver assim prejuízo aos seus próprios interesses ou um benefício aos seus interesses, alguém que está no poder pode distorcer o seu julgamento, né? E normalmente isso ocorre, diz ele. A maior parte dos homens isso ocorre. Na Ética Nicômaco, no livro 5º, quando ele vai falar da justiça, isso eu coloquei aí num dos vídeos que eu andei publicando agora já nesse mês, ele diz o seguinte, né? O poder revela o homem, né? Ele diz lá na Ética Nicômaco, isto é, ele até critica isso, que alguns acham que o poder torna os homens maus, né? Mas para ele, na verdade, o poder revela o homem. Só que se o cara tá no poder e o cara é uma pessoa, não precisa ser uma pessoa má, mas tendenciosa a favorecer os amigos, ou mesmo uma pessoa má, tendenciosa a prejudicar os seus adversários, os seus inimigos, ele vai desviar o seu julgamento e vai julgar de uma maneira pervertida. E aí, o que ele diz? Né? A lei, nesse sentido, ela é isenta de paixão, isenta dessas... A lei é um apelo à razão, porque a pessoa elabora ou deveria elaborar a lei, os governantes deveriam elaborar as leis, não sob a forte emoção, mas sob o raciocínio daquilo que é melhor para o bem comum ou para os interesses comuns da comunidade. E elaborada a lei, ela fica ali como uma divisa, uma medida do que é o melhor para o bem comum da comunidade. Em algumas circunstâncias, ela pode falhar, mas são nas exceções apenas. Ao mesmo tempo, se você deixa na mão de uma pessoa fazer isso, você está sempre correndo o risco dessa pessoa ser arbitrária. E é mais comum que ela seja arbitrária do que a lei falhe em poucas circunstâncias. Então a ideia dele é o seguinte, apelar ao governo da lei, não ao governo dos homens, o governo das pessoas, apelar à instituição lei é melhor do que apelar à decisão de uma pessoa individual, porque a lei é isenta de paixão, a lei é um apelo para a razoabilidade, né? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é só uma lembrança para vocês, né? Que um bom governo é aquele que favorece ou o interesse comum ou o bem comum. E o mau governo é aquele que busca apenas o interesse dos governantes. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é que se a gente vai ter um bom governo, um governo melhor é um governo que está mais próximo do bom governo, tá? É um governo preferível, tá? Do que um governo pior. Nós devemos buscar o que é pior e evitar, devemos buscar o que é melhor, desculpe, nós devemos buscar o que é melhor e evitar o que é pior. Então, um governo melhor, que seria um governo mais razoável, mais sensato, provavelmente, normalmente, na maior parte das circunstâncias, é o governo que atribui à lei o poder de decisão, né? O juiz que decide de acordo com a lei é um juiz melhor que decide apenas de acordo com as suas autopreferências ou os seus juízos de valor ou mesmo seus juízos a respeito do justo, né? Claro, existem circunstâncias que excepcionalmente a própria lei vai falhar, ou existem circunstâncias em que a lei é injusta, né? Caso, por exemplo, do direito nazista, né? Mas são circunstâncias excepcionais. Via de regra, é melhor deixar, normalmente, que a lei decida do que deixar a cada um dos juízes, por exemplo, como é o nosso caso no estudo do direito, né? Deixar a cada um dos juízes que decida por si. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente está muito mais sujeito à arbitrariedade do que deixando a lei decidir, tá? Então é esse o valor do governo pela lei, né? Qual é o valor do governo pela lei? É a gente apelar à razão e não à arbitrariedade das pessoas, tá? Então, por que a necessidade de um Estado de direito, né? Bom, se eu pudesse definir o Estado de direito, eu definiria com a divisa aristotélica, assim, ó, se eu tivesse que definir em uma única frase, o que é o Estado de direito, tá? Usaria, e já fiz isso em alguns textos, essa frase aristotélica, essa divisa que diz: é melhor o governo da lei ao governo dos homens. Isto é o Estado de Direito, ou seja, é melhor que a gente atribua à lei o governo do que deixe as pessoas governarem
diretamente por escolhas próprias. A gente tem uma garantia muito maior de razoabilidade e sensatez se a gente deixar que as instituições e as leis governem do que a gente deixar que a pessoa faça escolhas particulares caso a caso. Propus aqui duas situações. Eu não estou falando agora numa instituição jurídica, tá? Eu vou falar em Estado de Direito e outros estados como situações, estados de coisa que a gente constata em sociedade. Vou dar exemplos para vocês, tá? Então, vou mostrar que existem situações assim. Vamos pensar hipoteticamente. Se não há o Estado de Direito, se não há o governo da lei, o que acontece? Segundo, se não há o Estado de Direito, o que acontece? Tá? Então, vocês vão ver que tem problemas, que vale a pena a gente adotar o Estado de Direito, porque ele é a resposta para problemas que a gente vai advir da sua ausência. Tá? Então, primeiro, a ausência de direito, a segunda, a ausência de Estado de Direito. Eu vou aproveitar antes de... enquanto vocês dão uma olhada nesses três modelos que eu coloquei aqui, tá? 3 estados de coisa, 3 modelos de estado de coisa, mas não são fictícios, porque eu tomei cuidado de procurar exemplos, tá? Para mostrar para vocês, olha, historicamente isso aqui já aconteceu, não sou eu que estou inventando. Tá? Existe na história da humanidade, da política, exemplos para isso. Lembrando para vocês assim, ó, que o Estado de Direito, no seu modelo, assim, no seu elemento mais básico, tá? O Estado de Direito, tomado assim mais basicamente, é de fato a ausência da submissão dos cidadãos à lei e do próprio governante à lei. Então é assim, cada um fazendo por si próprio, tá? Então é muito melhor que a gente, como cidadão, se submeta à lei, deixe a lei nos governar, e ao mesmo tempo que o Estado e os governantes deixem as leis governá-los, né? É o caso, por exemplo, isso enquanto eu estou falando em estados de coisa e fundamentação da teoria política, tá? E da teoria constitucional, eu posso colocar isso aqui numa linguagem já jurídica e constitucional, como no caso, por exemplo, do princípio da legalidade, né? Ou seja, pessoa privada pode fazer tudo que a lei não proíbe e, ao mesmo tempo, os agentes públicos e o Estado só podem fazer aquilo que a lei permite. Tá? De certa forma, isso é um reflexo do Estado de Direito, daquilo que eu disse. É melhor o governo da lei ao governo dos homens. Posso dar outro reflexo também, né? Que o juiz deva decidir de acordo com o direito, né? Ou que a Constituição coloque atribuições de competência, né? Para que quem possa fazer a lei, quem possa executar o que a lei determina e quem possa julgar quando a lei é transgredida, né? Isso tudo são reflexos do Estado de Direito, né? E o Estado de Direito se desdobra em outras coisas que vão se somando. Mas se vocês tivessem que definir assim, ó, me defina o Estado de Direito em uma única frase, eu acho que a melhor formulação, sem todos os reflexos que a gente poderia ter e desdobramentos do Estado de Direito, a gente poderia definir como: é melhor que a lei governe do que uma pessoa particular, ou a fórmula do Aristóteles: é melhor o governo da lei ao governo dos homens, tá? Então, voltando aqui, vamos pensar então na ausência de Estado de Direito, tá? O Finis, ele propõe direito natural em Tomás de Aquino, exatamente isso. Qual é a função, qual é o valor do Estado de Direito? Ele propõe isso a partir da completa ausência de Estado de Direito, tá? E da ausência de direito. Então, pensem vocês na situação do terremoto que houve no Haiti lá em 2010, né? Mas há outras situações assim também. Mas lá foi assim tão dramático, eu cheguei a dar esse exemplo ainda em sala de aula presencial para vocês, tá? Mas não sei se vocês se lembram, e alguns são jovens, né? Mas peguem na internet lá o terremoto que houve no Haiti em 2010. O negócio foi tão sério, que não sobrou, nem os poderes instituídos fisicamente foram derrubados. O Palácio Presidencial caiu, o Congresso Nacional caiu, né? Desmoronou, né, com o terremoto. Então, eles não tinham mais polícia, eles não tinham nenhuma instituição, né? Era cada um por si e a ausência completa de Estado. Aí, claro, exatamente por isso depois
foi remetida ajuda humanitária para eles, né, com alimentos e medicamento, e em seguida se deram conta que eles iam ter que mandar, inclusive foram muitos soldados brasileiros, os capacetes azuis, né, da ONU, lá, manter a ordem lá dentro do Haiti, porque não bastava mandar medicamentos e alimentos, porque o que acontecia? Como não havia Estado nenhum, essa situação de, agora vou usar a palavra Estado de outra forma, né, como uma situação de coisas, né, essa situação de ausência de direito, de ausência de um poder que pudesse administrar a justiça e manter a justiça, né, a ausência fisicamente da polícia, a ausência fisicamente do legislativo e do judiciário, como não havia nenhum poder nesse sentido, se eles levassem água e alimentos ou medicamentos para distribuir, vamos supor que eles dessem prioridade para as crianças. Bom, crianças e idosos entrariam na fila, pegariam lá a sua cesta básica, o seu açúcar, arroz, sei lá, feijão, o que mais fosse de alimentos, né? Leite em pó, sei lá, né? Pegassem a água, que era o que acontecia, e assim que saíssem da fila, qualquer um que fosse mais forte, mais astuto, mais injusto, né? Menos escrupuloso, simplesmente tomaria aquele alimento e tomaria para si, e ninguém obstaria isso, né? Ninguém deteria essa injustiça, né? E ninguém, depois de realizada a injustiça, faria essa pessoa devolver. Na verdade, né, nessas situações de completa ausência de direito, o que a gente está sujeito é o arbítrio dos indivíduos, né? A injustiça praticada por outros indivíduos. E a gente não tem o que fazer, porque quem é mais forte e quem é mais astuto, esse vai ficar com os benefícios da sua astúcia, da sua injustiça, e a gente não vai conseguir repor isso aí nem evitar. Então, o que acontece? Nessa situação, a gente não tem a quem pedir socorro. Na completa ausência de direito, a gente simplesmente está sujeito ao arbítrio uns dos outros, né? As outras pessoas as outras pessoas vão levar vantagem quanto mais injustas, quanto mais fortes, quanto mais astutas, quanto mais precipitadas na sua injustiça forem, levam vantagem. E quem mais perde nessa situação são os idosos, os fracos, as crianças, os doentes, porque esses não conseguem manter-se a si próprios, né, pela força, né? Então, o segundo ponto. Bom, e o que a gente faz para evitar essa situação do Haiti, né? O que a gente faz para evitar estar sujeito ao arbítrio das outras pessoas? Bom, aí entra o direito. É importante que a gente tenha um direito que seja justo, que seja, né, haja aquela questão da igualdade, da justiça, da balança, né, mas que seja um direito justo, trate as pessoas, né, de maneira a não fazer discriminação por pessoas, mas trate todos como cidadãos, né? E segundo, que haja uma espada, que nem na figura da justiça, para tanto impedir a injustiça, impedir o roubo, o assassinato e o estupro, mas também, se houver a injustiça, determinar, mesmo que coercitivamente, que aquilo seja desfeito. Então, para evitar a anarquia, arcos é no poder, a é a negação, né? Para evitar essa ausência de alguém no poder, e que vai trazer muita injustiça, a gente deve optar, todos nós, é melhor que façamos isso, por nos submetermos como cidadãos ao direito, né? Se todos nós nos submetermos ao direito, estaremos em uma situação melhor. Ainda que isso não ocorra, mas que a gente, né, como cidadãos, veja que é importante que a gente se submeta ao direito, porque assim poderemos ser justos, né, e não sofrermos injustiça, ou mesmo, né, se sofrermos injustiça, poderemos nos socorrer de alguém que vá desfazer aquela injustiça, do Poder Judiciário, no caso, né? Isso é muito melhor. Assim a gente consegue ordenar a sociedade, não só como organização, mas progredir em direção ao bem comum, né? Termos condições melhores de progredir para o bem comum. Então,
para evitar o Estado, essa situação de coisas que é a anarquia, que a gente está sujeito ao arbítrio dos outros indivíduos, a gente deve optar por nos submetermos, enquanto cidadãos, ao direito. Só que a gente cria um segundo problema, diz o Finis. Quando a gente adota... vou só tomar uma água aqui. Quando a gente adota o Estado de Direito... quando a gente adota... Vou começar de novo aqui, para depois eu edito. Quando a gente adota o direito, né, e se propõe a se submeter ao direito, e o direito ele é mais forte, é dotado de coerção, a gente cria um segundo problema, que é o fato de que, enquanto a gente se submete ao direito, mas os demais cidadãos não... desculpem, eu tô... é que tá alguém tentando entrar e me desconcentrou, ainda tem uma tela entrega aqui no prédio. Então me desculpe, que eu vou... Depois no vídeo eu não vou conseguir deixar entrar porque eu tô sem enxergar, eu só vi a pessoa pedindo. Mas vou tentar só esperar aqui que a tela entregue. Deu. Bom, senhores, voltando aqui. Então, enquanto nos submetemos ao direito, mas os próprios governantes não se submetem ao direito, a gente entra num risco que não é mais estar sujeito ao arbítrio dos demais cidadãos, mas a gente fica sujeito ao arbítrio do próprio Estado, né? Ou seja, é o caso aqui que nem eu coloquei, por exemplo, na Alemanha nazista, lá em 1933 a 1945, o índice de criminalidade era pequeno, né? Porque o Estado não permitia que as pessoas praticassem crime. Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o Estado era um Estado criminoso, ou seja, né? Os cidadãos se submetiam ao direito, mas o Estado não se submetia. Ele era o próprio direito, ele era a força, né? E aí acabava que, né, enquanto não estávamos submetidos, no caso até também havia uma submissão aos arbítrios dos indivíduos, né? Porque um Estado injusto acaba propiciando que as pessoas injustas se utilizem dele para praticar injustiça. Mas certamente aqui, no caso da Alemanha nazista, um monopólio praticamente da injustiça e do arbítrio é do próprio Estado, né? Que pratica muita injustiça e, que nem a gente sabe, cometeu genocídio, né, da etnia judaica e outras tantas injustiças contra outras tantas pessoas, né, contra ciganos, judeus, maçons e assim por diante, né. E então, o que acontece? Como é que a gente faz para evitar com que, ou para pelo menos reduzir esse risco de que, né, se a gente sai da anarquia e confere o poder a alguém para usar a espada para impor a justiça, como é que a gente faz, tem alguma garantia de que essa pessoa vai usar o poder que a gente confere a ele para garantir a justiça para a finalidade que a gente propõe isso, que é para o bem comum? Como é que a gente faz isso, né? Não é uma garantia absoluta, mas a ideia é seguir aquele raciocínio do Aristóteles para o Finis, de que não só os cidadãos devem se submeter ao direito, mas os próprios governantes e o próprio Estado devem se submeter ao direito. Então, o Estado de Direito nada mais é do que um remédio para a tirania, para o abuso do poder, né? Para a tirania dos governantes e do Estado, que podem abusar da espada que a gente confere para que eles garantam a ordem da justiça e nos conduzam para o bem comum, mas também é uma garantia de que os demais cidadãos não vão agir injustamente em relação a nós também. Então, tanto os cidadãos quanto os próprios governantes devem se submeter ao direito. Quando isso ocorre, a gente já limita, em grande parte, a injustiça que os outros cidadãos podem praticar contra a gente, mas também limita, em grande parte, a injustiça que pode ser praticada pelo próprio Estado, né? O mero fato do Estado só poder fazer aquilo que lhe é permitido e a gente poder fazer tudo que não nos é proibido,
esse mero fato, esse princípio de legalidade sozinho, ele já nos deixa com muitas garantias. Porque se o Estado pudesse fazer o que quer que fosse, né, mesmo fora da lei, a gente estaria sujeito a muito mais injustiça. Né? Não é que o princípio da legalidade garanta toda a justiça, mas já impede boa parte das injustiças. Quem estudou comigo a Antígona de Sófocles sabe que o Creonte na Antígona fez uma lei condenando aquele que enterrasse, né, fizesse o rito funerário ao irmão traidor a pena de morte por apedrejamento. Contudo, na hora de julgar a Antígona, em vez de se submeter à própria lei e condená-la, em virtude daquilo que o Aristóteles tinha nos dito, né, a gente costuma prejudicar os nossos inimigos, costuma ceder às paixões, e aqui não ao amor, mas à emoção, forte emoção, né, que foi o que aconteceu com o Creonte, né, o ódio da Antígona e a humilhação que ele passou com a Antígona, ele cede a essa forte emoção e condena ela a uma pena mais cruel. Né? Se o Creonte tivesse se submetido à própria lei que ele fez, ele teria condenado ela ao apedrejamento, não ao emparedamento. Tá? Então, esse é um desvio do Creonte lá. Eu vou tirar o som aqui do meu teclado, senão vai dar problema na gravação. Tá? Ficam tentando entrar aqui. Então, a anarquia é quando ninguém se submete à lei. E o que acontece quando ninguém se submete à lei? A gente está sujeito à tirania e ao arbítrio de todo mundo. Para isso, a gente confere o poder e o direito a alguém. Tá? No nosso caso aqui ao Estado, ou na época do Aristóteles, aos governantes. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente limita a injustiça que a gente pode sofrer das outras pessoas. Mas a gente abre uma grande possibilidade de sofrer injustiça do Estado. Né? Agora temos um inimigo, que é o Estado. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Não basta que os cidadãos se submetam ao direito. É importante que o próprio Estado se submeta ao direito também. E isso não vai resolver toda a injustiça, mas vai limitar muito a injustiça que o Estado é capaz de fazer. Tá? Bom, 4 estados de coisa, comunidade internacional. Eu dava essa aula já há bastante tempo até aqui. E aí, debatendo com os alunos, claro, me caiu a ficha, né? Até tem um livro que eu li ano retrasado, eu acho, ou antes disso, que é O Direito dos Povos, que é do John Rawls. É exatamente essa questão da injustiça internacional. Ele talvez leve para um outro lado, que é da difusão da democracia, que eu não leve, tá? Mas certamente, em termos de direito internacional, se há uma garantia que é atribuída a todos os povos e a todos os cidadãos, é uma legítima defesa internacional, né? Você sempre pode se defender de uma agressão injusta e imediata, mesmo que seja uma agressão internacional. Né? Se algum Estado vier agredir o Brasil, será uma guerra legítima e justa, a guerra de defesa. Né? Ninguém duvidaria que o esforço inglês para repelir a agressão nazista na Segunda Guerra Mundial, mesmo que tenha passado pela morte de alguns alemães, seja um esforço justo. Né? É uma legítima defesa. Então, caímos nesse problema. Se nós temos uma esfera de direito, né, uma esfera de justiça que diz respeito a não sofrer injustiça de outras pessoas, tem uma segunda esfera de justiça que é não sofrer a injustiça do Estado, tem uma terceira esfera aqui de justiça e injustiça que é não sofrer a injustiça internacional de outros Estados. Então, né, botei aqui, ó, 4 estados de coisas, tá? Então, problema de arbítrio, cidadão, aí para o caso de uma injustiça cidadão, né, do arbítrio do cidadão, o remédio é a lei e os direitos, tá? Depois a gente tem uma segunda etapa aqui, que é o problema de arbítrio, Estado cidadão, né? Isso é, a gente pode ser vítima da injustiça do Estado e nesse caso a gente precisa do Estado de direito. E uma terceira esfera desse problema, uma quarta esfera desse problema, né, a quarta solução seria
como resolver esse problema em que alguns estados, ou um estado, que nem a gente está vendo hoje em dia com essa questão da pandemia, inclusive, né, há uma guerra financeira, uma guerra fiscal, né, em que os preços estão sendo, né, subindo. Então, por exemplo, a gente vê assim, agora, há 2 semanas atrás, por exemplo, o estado da Bahia comprou uns respiradores da China. E aí os respiradores chineses tinham que passar pelo território americano para chegar no Brasil. O que aconteceu? Os Estados Unidos apreenderam todos os respiradores que estavam passando pelo território deles, né? E todo os equipamentos de saúde. Então, eles apreenderam os respiradores brasileiros, na verdade, que tinham sido comprados pelo Brasil, né? E outra coisa também, outra situação. O governo brasileiro comprou máscaras na China, né? E aí, quando chegou para carregar, os Estados Unidos estavam oferecendo. Não, o governo francês, se eu não me engano, comprou equipamentos na China, tá? E aí, quando chegou para carregar, os americanos estavam oferecendo 4 ou 5 vezes mais o valor que os franceses tinham pago pelos equipamentos, e os chineses venderam de novo para os americanos, né, pelo preço a maior. Ou seja, né, todas essas situações aí, não só um estado de guerra, né, como no caso da Alemanha nazista, são de certa forma, né, agressões aos outros estados ou aos outros cidadãos, porque o fato de o cidadão baiano, brasileiro, não ter o respirador que é dele, faz com que ele talvez pereça no hospital, né? Enquanto um outro cidadão poderá sobreviver lá no outro país, né? Agora, essas são situações um pouco mais problemáticas, né? Eu tô colocando uma tese um pouquinho mais problemática. Agora, no caso da Alemanha nazista, né? Aquela guerra que eles fizeram invadindo outros países, lá a França e etc e tal, né? E agredindo a Inglaterra, e certamente, nesse caso, é um esforço legítimo buscar se defender. E mesmo na antiguidade seria uma guerra justa essa de defesa, né? Agora, qual seria o remédio para isso aí? Eu deixei 3 pontos de interrogação, quero até discutir com vocês. Eu não sei se existe um remédio definitivo, né? Que nem a gente viu ontem, né? Por exemplo, porque em termos de direito internacional, direito aqui não é bem direito, né? Porque na verdade as relações internacionais são relações em que há uma relação de poder econômico, poder bélico, poder político muito mais forte do que a própria justiça. Tentaram criar alguns órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo, né? E tratados internacionais a respeito de comércio, a respeito de guerra, né? Mas o que a gente vê sempre na última instância, o que vence muitas vezes a nível internacional é a força bélica ou a força econômica, né? Então, eu poderia ter colocado assim, remédio, a ONU, remédio, pactos internacionais, mas eu não me convenço que seja. A questão do direito internacional, até mesmo se é direito, não é uma questão resolvida ainda, né? Porque, diferente do caso do direito brasileiro, que é um problema para se evitar a anarquia no nosso país, o direito internacional a gente não tem a quem socorrer. No Brasil a gente socorreria-se da polícia e do poder judiciário, né? A nível internacional, tribunais internacionais, agora mesmo, que nem eu estava falando, os Estados Unidos simplesmente disseram que não vão mais mandar dinheiro para a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS. Então, aí, tipo assim, não vão mandar dinheiro e vocês agora vão ter que fechar, porque é a gente que banca vocês. Não adianta querer nos mandar fazer alguma coisa, né? É a gente que manda, né? Então, é que nem a regra do ouro, né? Não a regra de ouro, que eu citei num vídeo sobre a regra de ouro, né? A regra do ouro é quem tem o ouro é quem manda no direito internacional, né? Não é a regra de ouro, tá? Mas, claro, não era para ser assim, mas assim são as coisas, né? Então, questões para reflexão. Depois desses 40 minutos gravados, chegamos ao final. Gostaria que vocês discutissem comigo, tá? Até essas questões aqui, ó. O que é melhor? O governo da lei ou sermos governados por pessoas, tá? Será que a gente deve preferir que a lei nos governe ou que as pessoas nos governem? Segundo,
As dimensões dos direitos humanos envolvem as dimensões de proteção referidas, ou seja, que nem eu falei no começo para vocês, para mim, os direitos humanos seguem essas mesmas dimensões que eu referi agora de proteção de injustiça, tá? Ou seja, primeira instância nós temos direitos humanos em relação aos outros cidadãos, ou seja, não podemos ser vítimas da agressão das outras pessoas e o Estado deve nos proteger disso, tá? E além de nos proteger caso sejamos vítima da outra pessoa, o Estado deve tanto punir o agressor quanto restabelecer o que nos foi tirado, dentro do possível, evidentemente, né? A segunda dimensão que a gente tem em relação aos direitos humanos, esta sim é essa dimensão que a gente tem em relação ao Estado. Não podemos ser vítimas de injustiça do Estado. E a terceira dimensão que a gente tem em relação aos direitos humanos é essa questão internacional, ou seja, não podemos ser vítimas de outros estados internacionais, de outros estados, né? Não podemos ser vítima de uma injustiça internacional. Trocando, por exemplo, né? Então, primeira dimensão dos direitos humanos. Eu tenho direito humano em relação a Pedro, que é assaltante, Mário, que é, sei lá, que é assassino. Eu tenho direito humano à vítima, desculpem. Eu tenho direito humano à vida em relação ao Mário e ao Pedro. Eu tenho direito humano a dispor da minha propriedade e não ser obrigado por força a perdê-la, né, a ser subtraído, né, ser vítima de um roubo. Eu tenho direito humano a não ser vítima de um roubo. Tenho direito humano à vida, por exemplo, né? Isso é uma dimensão primeira dos direitos humanos. Mas, por outro lado, eu também tenho direito humano a não ser morto arbitrariamente pelo Estado, por exemplo, que seria a segunda dimensão, tá? E o que é interessante nisso que eu estou falando para vocês é que a segunda dimensão é eu tenho direito humano a não ser morto, assassinado arbitrariamente pelo Estado, não exclui a outra dimensão, que é eu tenho direito humano à vida e a não ser assassinado por Pedro. Logo, o Estado deve se obrigar a não me matar arbitrariamente, mas o Estado deve se obrigar também a garantir minha vida contra a agressão injusta do Pedro, por exemplo, tá? E terceiro, eu tenho um direito humano também em relação a atrocidades internacionais praticadas por outro Estado que não o Brasil, tá? Meu quarto ponto aqui para discutir, e nenhuma dessas três dimensões, a posterior não anula a anterior, né? Todas somam-se, né? Então, o terceiro ponto aqui, o Estado de Direito ou a hegemonia da lei, né? Que nem eu disse, né? É melhor o governo da lei ao governo dos homens. É suficiente para a garantia contra a injustiça em uma comunidade política? Senhores, e eu acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem assistido essas considerações a respeito do Estado de Direito e vou abrir para vocês comentarem aí e colocarem alguma consideração, né, se vocês quiserem aqui nos comentários. Muito obrigado.